Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso espaço A Palavra Conversa. Eu sou o Jorge Marquel, estarei aqui a partilhar ideias incríveis e revolucionárias com pessoas que inspiram, estão a inspirar camadas da sociedade. E hoje, nada mais, nada menos do que Ted Holmes é o convidado que nós temos aqui. Ele é gestor de comunicação da Reserva do Niassa, ele é cofundador e diretor do Espaço Cultural Fresh House e é líder de jovens. Então, ele é muita coisa e nós queremos estar a falar com ele hoje. Ted Holmes, seja bem-vindo. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. Obrigado. Pois é, Ted, nós queremos falar contigo sobre impactar a cultura e alcançar uma geração pelo reino de Deus. Primeiramente, nós podemos entender cultura como conjunto de valores, de padrões, de normas que uma sociedade, um determinado povo, um conjunto de indivíduos tem. Ao critério de Ted Holmes, a cultura é boa, a cultura é má. Como é que diria isso? A cultura é boa. Sim. É boa porque preserva aquilo que são os costumes, aquilo que são, como tu definiste, o conjunto de costumes, de hábitos. E se existe um hábito eticamente correto ou moralmente correto, ele preserva isso na sociedade. Então, toda a educação da família torna-se uma cultura daquela sociedade. A sociedade é composta por famílias. Então, a cultura é o ensino, é a educação de cada família que vive nessa sociedade. Então, é muito boa, sim. A cultura é boa para Ted Holmes. É muito boa. Mas nós temos visto algumas manifestações culturais que não transparecem essa parte muito boa da cultura. E a minha questão para o Ted Holmes seria: que parte da sociedade está a ser influenciada pela cultura? Essa parte estratificada da parte boa ou da parte má? E como isso poderia ser visível no nosso dia a dia? Se é a parte boa, como? Se é a parte má, como? Nós dentro da cultura, nós como cristãos entendemos muito bem isso. Nós percebemos que por causa da decadência da sociedade, moralmente, Sim. por ela ter se afastado de Deus, se afastado da palavra de Deus, ter pecado, nós percebemos esta influência já na nossa cultura. Então, nós percebemos que ela tem uma tendência a virar para aquilo que é imoral, para aquilo que é sexual, Certo. e promover-se isso. Então, nós vemos na nossa cultura hábitos bons e hábitos maus, resultantes do pecado. E pronto, esses hábitos hoje são muito promovidos pela televisão, pelas novelas, pelos filmes, mas nós podemos, e qualquer família facilmente consegue fazer esta distinção do que é bom e do que é mau dentro de uma cultura pela moral que tem. Tanto que os pais evitam que os filhos assistam as novelas por causa disto e aquilo. Algumas culturas deixaram, por exemplo, maneiras de vestir, alguma coisa assim. Algumas sociedades preservam mais. Então, dentro da cultura, nós temos sempre aquilo que é a influência do que é bom e do que é mau, mas há sempre um crivo que é possível ser feito. Então, nós partimos do pressuposto que toda manifestação cultural é algo bom. É muito bom porque, como já tinha explicado, ele preserva e mantém certos hábitos. Certo. E é muito mais forte. Há quem defende que o que mantém a visão, muitas das vezes, é a cultura. Ok. Uma sociedade tem o alvo, por exemplo, de levar uma criança à profissão, porque culturalmente os pais fazem isto. O pai deixa para o filho a herança, educa o filho e faz de tudo para que o filho torne-se alguém. Pronto, culturalmente nós temos este ciclo. Culturalmente ensinamos os hábitos, culturalmente educamos. Então, se esta família ou esta sociedade é moralmente correta, de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, está a ser, por exemplo, vamos dar um exemplo, lembrei-me agora de Israel. Sim.
A cultura de Israel está baseada na palavra de Deus e é um dos povos mais antigos do mundo, com as culturas mais antigas do mundo e bem firmes. Então, nós podemos ver que isso conserva o povo, né? Certo. É uma ferramenta muito forte, posso dizer. Se nós queremos influenciar pessoas, nós precisamos entender o aspecto cultural na vida do cotidiano dessas pessoas. Para Ted Holmes, como é que nós poderíamos redimir essas manifestações não tão corretas da cultura que nós temos visto? Porque já disse bem claro aqui que a cultura é boa, toda manifestação cultural é boa, mas há uma erva daninha aqui nessa manifestação cultural e nós queremos redimir ou impactar esta cultura. Por onde começaríamos? O que devemos fazer? Começamos pela igreja, na verdade. A igreja está na terra praticamente para representar o reino dos céus. E ela está para implementar uma cultura que é dos céus e corrigir automaticamente, né, implementando a cultura dos céus, corrigir automaticamente a cultura que tem essa comunidade ou essa sociedade. Então, a igreja é o ponto inicial. E nós vemos isso em Atos, nós vemos os apóstolos a ensinarem e o povo tirava os seus livros de magias, os seus deuses e entregavam. Numa das passagens, eles tiraram todos os livros e foram queimar. Isto é um ato de correção da cultura. Então, a igreja é o ponto inicial. Certo. Então, a partir da igreja, ensina-se às famílias, as famílias que compõem a sociedade vão influenciar completamente toda a sociedade, né? Nós temos visto nos últimos dias que a igreja, não como povo, a igreja como denominação ou nome, não tem representado muito bem o seu papel. E se Ted Holmes fala, por exemplo, que começa da igreja, algumas pessoas vão estar a discordar conosco agora. Como nos posicionamos a quanto disso? Principalmente pelos falsos ensinos, os falsos profetas, os apóstolos que têm aparecido agora. E não só as pessoas que se dizem ser da igreja, mas que têm uma má conduta fora. Por causa disso, sim. Pronto, nós temos... Cada igreja tem uma base, que é a palavra de Deus. Certo. E se alguém falha ou passa desta palavra, desta doutrina, nós temos que separar isto. Não é a igreja, é a pessoa. Independente de estar aí para uma igreja ou não. E mesmo se for uma igreja, nós temos a palavra sempre para fazer um crivo. Mas que a igreja tem o potencial para a correção da nossa sociedade, da nossa cultura, sim, tem. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de entrar em toda a atmosfera profissional, nós precisamos entrar na política, nós precisamos entrar em todas as áreas culturais e influenciar, porque nós é que somos a luz, nós é que somos o sal. Então, se nós somos a luz de algo que está escuro, que está escurecido, nós temos a solução para esclarecer, olha, isto não, isto sim. Então, a igreja precisa, sim, se levantar, posicionar-se para fazer. E é o que nós vemos, em todas as passagens bíblicas. Nós vemos o Velho Testamento, Israel se tornando uma referência para os povos ao redor. Os povos olhavam para Israel como uma referência e diziam o Deus de Israel. Salmista escreveu que a pedir que Deus o exaltasse para que os povos o glorificassem, né? Certo. Então, os povos ao redor glorificam a Deus e conhecem a Deus através daquilo que a igreja fizer, coisa que todo mundo reconhece que é certo. Várias vezes em evangelismos, uma das grandes desculpas que nós mais ouvimos é: deixa-me corrigir e depois hei de vir à igreja. Quer dizer, qualquer um sabe que a igreja está para ensinar uma coisa moralmente correta
que a igreja está para restaurar uma identidade do homem, uma identidade humana que foi perdida por causa do pecado. A salvação é para restaurar, é para reconciliação, é para tirar-se aquilo que não está correto de acordo à vontade de Deus e voltar-se a alinhar à vontade de Deus, né? Certo, Ted. Eu até era capaz de ir um bocadinho mais além e dizer que, olha, nós não podemos nos basear e limitar a nossa integração simplesmente a uma placa, a uma denominação. Nós precisamos procurar dentro da igreja pessoas que realmente são a igreja, pessoas que normalmente vão nos dar a verdadeira experiência de ser igreja, porque em todas as igrejas eu acredito que nós temos esse tipo de pessoas que vão nos liderar dessa forma para nós termos essa real experiência que nós queremos, porque nós ouvimos decepções e tantas coisas erradas e tudo mais, nós pensamos que temos que descartar esse lado da igreja, mas eu concordo plenamente quando tu disse que a igreja precisa realmente tomar esse poder. Mas as pessoas que querem fazer parte dessa redenção da cultura precisam tomar atenção a esse aspecto de procurar pessoas que realmente são a igreja. Isso mesmo. Porque esse é um ponto, é um ponto muito essencial, entendermos que a igreja local é física, não é a manifestação da igreja local é através de nós. Certo. Nós fazemos a ação da igreja. Nós somos a igreja espiritual. Concordo plenamente. E onde nós formos, naquele lugar há um representante. Então, não é só olhar para a igreja, mas é olhar para cada um de nós, aquilo que nós somos e nos posicionarmos. Quando eu falo da igreja posicionar, estou a falar de cada um de nós posicionarmos. A igreja é uma escola, Certo. a igreja é uma incubadora, a igreja é uma startup, a igreja forma líderes, forma profissionais moralmente corretos para que estejam no mundo e resplandeçam a luz. Jesus deu um exemplo, ele diz que não se coloca uma luz debaixo da mesa ou debaixo de um cesto, mas coloca-se o mais alto possível. O mais alto possível. Então, nós somos a luz do mundo, não vamos nos colocar debaixo de um cesto, É verdade. dentro de 4 paredes e dizer que já estamos na igreja a servir. Não, coloca-se o mais alto. E é através da nossa profissão, é através dos nossos talentos, é através daquilo que nós temos perante a sociedade que nós vamos brilhar e mostrar a glória de Deus. Eu concordo plenamente com isso, Ted. Primeiro porque quando nós falamos de nós somos a igreja, muda completamente o sentido da responsabilidade da igreja. Porque nós começamos a perceber que a responsabilidade é minha de fazer isso. Essa redenção da cultura, dos valores, depende do exemplo que eu estou a ser. Mas ainda na cultura nós conseguimos ver no mundo secular, por exemplo, Ted, que tem grandes nomes que influenciam ou patrocinam as manifestações culturais que nós conhecemos. E tem nomes desses patrocinadores, tanto para as artes, para a música, para a dança, poesia e por aí vai. Nós temos esses recursos. Pronto, a nossa sociedade funciona muito com financiamento. E se nós queremos expandir, é preciso, infelizmente, financiamento. Então, talvez, acredito que seja o grande, um deles, na verdade. Porque o outro é uma falta de entendimento desta questão que nós estamos a conversar. Sim. Mas a segunda é a potencialidade que este jovem, que este membro da igreja tem para poder expor e avançar. Mas deixa-me tocar primeiro este segundo ponto, que é a falta de entendimento. Nossos jovens ou qualquer outro que se converte, seja um mais adulto, entra na igreja e fecha-se. Ele tem em mente que servir a Deus é preciso se formar um pastor, é preciso tornar um pastor ou um evangelista. E isto limita-lhe naquilo que ele pode fazer dentro de todos os seus talentos, de todas as suas capacidades. Então, esta limitação que está a acontecer é que impede muito mais do que os recursos financeiros. Muito mais, porque ele podia ter aproveitado a universidade, não aproveitou, podia ter aproveitado o emprego, não aproveitou,
ele podia ter se tornado uma referência em engenharia para depois influenciar, ele podia ter crescido numa outra área profissional e depois poder influenciar, mas ele está focado a tornar-se um pastor, a tornar-se um evangelista. O que limita o impacto desta igreja na sociedade, ou o impacto dele mesmo na sociedade. Nem todos têm financiamentos, nem todos têm condições para isso. Qualquer outro jovem tem os mesmos déficits ou as mesmas desafios, os mesmos desafios que qualquer jovem dentro da igreja. Mas ele envolve-se, ele entra em workshops, ele participa de seminários, ele está em debates, ele entra no parlamento juvenil, ele está em todos os lugares que ele pode se destacar e ter uma outra oportunidade. Ele procura bolsas de estudo, ele luta por aquilo que ele quer. E nós vemos vários jovens, como qualquer um de nós, entrando em casas culturais, o franco-moçambicano, 16 Neto, a procurar oportunidades para mostrar o seu talento. Então, nós, como jovens que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade e podemos influenciar a nossa cultura, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que entrar em todas as oportunidades que nós vermos e termos a possibilidade de entrar para nós podermos influenciar. Então, nós precisamos de transformar-nos, mudar o nosso entendimento neste sentido. Olhar para a nossa profissão. Há pouco tempo ouvi alguém comentar, por acaso foi num programa do Dunams, e ele dizia que estava no táxi com o motorista, e ele disse, eu gostaria muito de servir a Deus, mas preciso trabalhar, preciso de dinheiro. E ele parou, olhou para ele e disse, mas gostarias de servir a Deus, mas precisas de trabalhar? Quer dizer, aqui não podes servir a Deus? Quantas pessoas entram no teu táxi por dia? Precisas ser um pastor para servir a Deus? Ou um evangelista consagrado? Não. Tu, no teu posto de trabalho, tu podes influenciar. Então, com isso, queremos dizer que temos recursos. Nós temos muitos recursos. Eu já participei de vários workshops de trabalho e ter a oportunidade de encontrar cristãos lá. O que é difícil encontrar um cristão que seja referência nas artes, referência na poesia. Talvez seja mais difícil encontrar um cristão que se identifique, porque nós estamos lá. Nós estamos lá, mas precisamos nos identificar e usar daquilo que nós temos para influenciar a nossa cultura. A Corrida que estava já a falar do jovem ou da pessoa procurar revelar-se melhor dentro da igreja, isso acaba fazendo com que pareça que nós estamos a correr para redimir uma cultura que supostamente já está redimida, em vez de estar a influenciar as outras camadas da sociedade. Achas que nós estamos já a rodar os círculos já assim? Eu acho. E uma igreja madura é uma igreja que olha para o evangelismo e cresce no evangelismo, cresce em missões. Porque todo enchimento, se nós formos a ver a palavra de Deus, ele diz que derramarei do meu espírito e sereis minhas testemunhas. Resplandeçam a vossa luz para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Toda a palavra de Deus termina em frutos, e frutos diante dos homens. Jesus chegou e disse, do que vale vocês amarem aquele que vos amam, cumprimentarem aqueles que vos cumprimentam, que vos saúdam? Amem aqueles que não vos amam, amem os inimigos, saem. Então, o foco da igreja é fora e não dentro. E não nos programas, nos eventos, nos nossos congressos. Quer dizer, nós gastamos mais recursos com nós mesmos internamente do que com fora. E mesmo o tipo de evangelismo que está a ser feito, de folheto, de cruzada, se nós formos a uma estatística que saiu há pouco tempo, o maior número de membros dentro da igreja
não foi resultado de cruzadas, nem de televisão, nem de rádio. Uau. Foi de amizades, de amigos e família. Isso foi um estudo que foi feito em várias igrejas e viu-se que o maior número de conversão vem de amigos, vem de influência, vem de famílias. Então, o nosso impacto dentro da universidade é muito maior do que uma cruzada, onde ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe de onde é que vem e tudo E mais. se calhar uma cruzada aqui, 80% das pessoas vão para lá, já são membros da Já são- igreja. fazemos publicidade dentro da igreja É para uma verdade. cruzada de fora. Sim, Ted, eu estava a gostar muito de como estava a explorar sobre os profissionais, muitas áreas do saber que nós temos, como isso pode ajudar a impactar e a redimir uma sociedade como a nossa. Isso estava-me a fazer pensar que nós precisamos de todo mundo, precisamos dos médicos, gestores, contabilistas, advogados, todo mundo nesta luta para impactar esta sociedade, para chamar essa geração ao reino de Deus. Precisamos de todos, ninguém é excluído disso. Nós somos filhos de Deus. Uau. E o mundo precisa de ver a glória de Deus através de nós. O Pai passa-nos uma cultura, nós passamos a mesma cultura. Então, nós como filhos precisamos de nos posicionar. Esta mentalidade de que glorificar a Deus é dentro da igreja, ou a tocar um instrumento, ou a cantar um louvor. Quando nós vemos o pedido ali, quero certeza. glorificar a Deus, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou cantar um corinho. Yeah. Glorifica a Deus com a tua profissão. Glorifica a Certo. Deus anunciando as grandezas de Deus na tua vida. Imagina se o Ford tivesse anunciado que a invenção do carro foi sabedoria de Deus. Que impacto isso teria no mundo? Então, nós precisamos... É como Paulo diz, quer comais, quer Bebais. fazer para Glória a a Deus. glória de Deus. Yeah. A glória de Deus será resplandecida. Todo mundo verá a glória de Deus através daquilo que nós fazemos. E isso é no nosso dia a dia, no nosso culto racional, no nosso sacrifício vivo, que é a nossa vida. Então, esta ideia de lugar santo, coisas santas, servir ou louvar a Deus é cantar, nós precisamos de mudar isso. Uau. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Mas não são, não são todos animais, não é todos seres que têm fôlego que cantam ou emitem sons. É verdade. O cágado não emite nenhum som, mas louva a Deus. Perfeito, Ted, perfeito. E tu és uma pessoa muito, mas muito do que conhecida aqui. Eu uma vez lembro que nós falamos e eu te disse que tu eras a maior figura pública tipo, que nós temos na comunidade evangélica por causa dos contatos que tu tens, das coisas que estás sempre a participar. Então, tu estás em todo lugar. E és uma experiência viva de uma cultura que está a ser transformada através do espaço cultural Fresh House. Eu quero que Ted Holmes possa partilhar conosco como está a ser, como foi e como é que está a fazer isso, como é que está a gerir essa aventura de ser esse soldado que está a influenciar essa parte da comunidade onde estão lá. Como é que isso tem sido? De onde é que partiu? Que recursos usou? Está a surtir realmente efeito? Como é que isso começou? O movimento Fresh Ground é, como o nome já diz, é terra fresca. Yeah. E é um movimento de avivamento de jovens que desejam se posicionar na sociedade e influenciar as suas sociedades com aquilo que eles mesmos já têm. Sim. Deus tem derramado muito sobre nossas vidas, dons, talentos. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, tudo aquilo que emite um brilho vem do Pai das luzes. Yeah. Ele é o Pai desta luz. E a plataforma da juventude, da Fresh Ground, é que o jovem encontre espaço para
servir a Deus com o seu talento. E a Fresh House é um espaço também cultural, onde temos atividades, programas que desenvolvem mesmo estes eventos culturais, onde o jovem encontra um espaço. Futuramente, a Fresh Ground, como movimento, vai estar fora, a criar eventos fora, a entrar em outras atmosferas, motivando e incentivando os jovens a se levantarem como psicólogos cristãos, como médicos. Estaremos criando núcleos. Agora criamos um núcleo de poetas e temos lá 99 poetas. Uau. Eu fiquei, uau! 99 poetas cristãos. Temos um bom número de pessoas que estão a escrever. E onde é que estão esses jovens? Pois é. Então, a ideia é motivá-los, avivá-los, não só na poesia, música, pintura. Tivemos um workshop sobre pintura, artes plásticas, e queremos entrar em tudo que é artes, em tudo que influencia a nossa cultura, para motivar estes jovens, eles encontrarem espaço, encontrarem oportunidades. Então, é uma plataforma de startup, é uma plataforma de avivamento, e um avivamento sustentável, que ele vai permanecer na sociedade como uma referência. E o espaço lá, eu tenho certeza que não é para jovens cristãos, é para todo mundo que tem interesse em fazer aquilo que vocês estão a fazer lá. E o Fresh Ground tem influenciado muitas pessoas, mas a meu ver, eu acredito que há uma certa fome na sociedade de lugares assim que transmitem vida, que querem trazer essa outra perspectiva de vida do que aquilo que a sociedade tem transmitido. Tu achas que faltam espaços assim, faltam pessoas com uma visão para fazer essas coisas acontecerem? Porque com certeza o Fresh Ground não está a cobrir todo o Moçambique. Nós precisamos de pessoas que vão levantar e fazer alguma coisa. O que tu podes dizer quanto a isso? Faltam, mas também já existem muitas plataformas muito boas. Bom. Nós temos a Palavra, Nice. que tem entrado nas universidades. Isso é fantástico, fantástico. Temos o Som do Céu, que acontece uma vez por mês. Para minha vida foi muito impactada pelo Som do Céu. Eu sou um fruto, um resultado do Som do Céu. Temos Palavra Viva, que faz acampamentos também. Temos Juventude para Cristo. Também cresci a participar em vários eventos da Juventude para Cristo. Mas precisamos principalmente de espaços que nos levam a posicionar-nos na sociedade. Certo. Espaços que empoderam, mas enviam. Nós precisamos disso. Porque nós somos... Jesus disse uma coisa fantástica. Ele disse: todo aquele que beber de mim, uma fonte de água viva vai jorrar dentro dele. Então nós carregamos uma fonte de água viva. E esses jovens precisam ser motivados a sair. Fazer alguma coisa. Então, Ted, eu concordo plenamente com o que tu trazes para nós. Vamos supor que eu sou um jovem que está aqui a ver a nossa conversa, estou a ouvir Ted, estou a ouvir Jorge, e eu quero fazer alguma coisa, eu estou a entender que eu preciso fazer alguma coisa, eu sou parte integrante dessa luta para impactar e alcançar pessoas pelo reino de Deus. Por onde começar, o que fazer e como fazer? Encaixa-se em primeiro ponto. Mantém-te na sua igreja, né? Certo. Que hoje há uma tendência aí de mudar de igreja ou pensar que os movimentos nos alimentam, pode substituir a sua igreja. Não. Verdade. Amém? Jesus ensinou-nos um princípio de discipulado, de termos um líder. Esta história toda aqui de coach, de mentor, procura um mentor para a sua vida, são coisas bíblicas. Jesus já nos ensinou isso há anos. Amém? Então, nós precisamos ter uma liderança sobre nossas vidas, nós precisamos ter uma cobertura espiritual sobre nossas vidas. Então, mantém-te debaixo do teu pastor. Primeiro ponto. Segundo ponto, alia-te ou conecta-te com aquilo que nós chamamos de conexões de ouro. Pessoas ligadas àquilo que está em teu coração. Pessoas que vão olhar para aquilo que tu tens em teu coração,
que Deus colocou no teu coração, que Deus tem semeado no teu coração, que ferve o teu coração. O propósito de vida ou o ministério inicia muitas das vezes por aquilo que ferve em nossos corações. Amém? É claro que há casos de testemunhos, né? De pessoas que receberam por uma visão, ou foi um chamado do líder chamou para trabalhar, mas aquilo que ferve no nosso coração, aquilo que está em nosso coração e que mexe conosco, é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então procura plataformas, procura lugares onde tu podes te posicionar lá. Amém? Sejam elas cristãs ou não. Eu não quero trabalhar com pessoas que não são cristãs. Posiciona-te lá, tu és luz. Pelo que eu sei, as trevas não engolem a luz. Antes, pelo contrário, onde a luz aparece, as trevas saem. Amém? Então, posiciona-te na palavra, posiciona-te espiritualmente e vai para qualquer lugar onde tu puderes. Há tantas plataformas para desenvolvimento de startups, né? Existem tantas, existe o Ideário e muitos outros que têm feito um trabalho excelente, que nós temos visto tantos jovens já terem oportunidades, seja de bolsas ou de ferramentas práticas. Entra num curso, entra num workshop, procura ferramentas para tu começares a servir. Mas lembra-te sempre, tu estás a fazer ou a desenvolver o teu talento, o teu dom, a tua área profissional para a glória de Deus. E quando as pessoas olharem para ti e verem, uau, que talento, lembre-te, Deus é que te deu graça e sabedoria para isso. Perfeito. Simplesmente isso. Amém? Simplesmente isso. Então procura essas plataformas, sejam cristãs ou não, e reflete a glória de Deus. A nossa luz está muito debaixo de uma, como Jesus diz, de um cesto ou de uma mesa. Né? E nós podemos fazer muito mais. Nós precisamos nos posicionar, ser os melhores alunos, destacar-nos em nossas áreas profissionais, entrar em workshops, em cursos, aparecer. A sociedade precisa saber o que nós somos, quem nós somos, né? Eu concordo perfeitamente quando tu dizes que nós somos especialistas em desaparecer. Eu acho que uma parte da nossa responsabilidade, além de procurar fazer alguma coisa, é conectar outras pessoas, essas comunidades que transmitem vida. Nós até podemos ignorar, não é muita coisa, mas eu posso estar a ir ganhar vida semanalmente num lugar, mas eu não estou a conectar lá o meu irmão, o meu primo, o meu vizinho. Então, é um recurso que eu posso usar nessa luta para impactar. Alguns até espantam. Ih, Ted aqui. Entram na igreja e dizem, Ted, afinal vai à igreja. É verdade. Então, Ted, a conversa está muito boa, mas nós precisamos chegar ao final. Que conselhos tu darias para pessoas que querem entrar nessa luta de impactar uma cultura e alcançar uma geração através do reino de Deus? Busca a identidade. Nós estamos a passar por uma fase de crise de identidade. E esse é um dos grandes problemas e déficits no nosso tempo. Busca a identidade. Tu és filho de Deus. Tu és luz. E como luz, as trevas não prevalecem. Então, onde quer que tu estejas, não tenhas medo de entrar, não tenhas medo de trabalhar com pessoas de fora, não tenhas medo de te envolveres. Entra e resplandece a tua luz, porque a luz é genuína. E há uma coisa tão interessante em Mateus. Jesus diz, sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai. O termo perfeito aqui em grego refere-se a ser completo, a cumprir com o teu propósito, a posicionar-se num lugar onde tu devias estar, que é teu. Então, sejas tu mesmo, mas tu mesmo com identidade. Amém? Tu tens talentos diferentes de todos nós, tu tens dons diferentes de todos nós. Posiciona-te naquilo que tu és e brilha. Simplesmente isso. E aí serás perfeito. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Levanta o sol, tanto para bons como maus.
faz a chuva descer tanto para bons como maus. E Jesus pega este exemplo e diz: sede perfeito. Então, seja tu também perfeito, seja para quem for, resplandece a tua luz. Nice. Obrigado, Ted. Eu acho que é muito, muito, muito nice o que estamos a falar e teríamos que ter muito tempo para abordar sobre essas coisas que nós estamos a falar aqui. Mas eu acho que as pessoas também precisam perceber, quando nós estávamos a falar da igreja não ser vista como igreja, nós não estamos a condenar aquilo que a igreja está a fazer, mas era para chamar a responsabilidade da questão individual de cada um de nós. E que também nós precisamos saber que em diferentes lugares aqui nesta nação, há pessoas que estão a fazer aquilo que nós queremos fazer. E se cada um de nós fizer alguma coisa, são focos de pessoas que estão a impactar a cultura, que estão a surgir, e daqui a 5 anos isso vai bombar. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, Ted. Espero numa próxima oportunidade poder voltar a ter uma conversa sobre um outro assunto contigo. Foi um prazer. Com certeza, estou aberto e glória a Deus pela iniciativa, glória a Deus pelo projeto, pelo movimento à palavra. Tenho feito referência em todo lugar onde eu vou. Então, e mesmo quando alguém tem uma iniciativa, algum projeto, eu digo, olha, procura a palavra, porque eles já estão na universidade e vai facilitar. Então, glória a Deus por isso e que Deus continue abençoando. Obrigado. E queremos agradecer a você que está desse lado também, por partilhar os nossos vídeos, por dar um like na nossa página, por comentar. Então, continue a fazer isso e nós estamos aqui para servi-lo. Continue a deixar aí o teu comentário aí abaixo. Nós estamos a olhar para todas as observações e fique bem, que possamos ter inspirado a tua mente até uma próxima ocasião. Até lá.